Fala pessoal, chegamos na nossa aula 4 do módulo 1, módulo de agilidade organizacional. E agora o tema é por que metas e um sistema de metas. Talvez esse título não comunique muito sobre o que a gente vai falar aqui hoje, mas ao longo dos próximos slides vai ficar um pouco mais claro sobre o que a gente vai conversar e como essa aula contribui para o seu conhecimento. Vamos lá! Lembra que eu te apresentei na aula passada algumas ferramentas complementares à ferramenta de OKR ali no todo do planejamento estratégico. São elas Pestel, SWOT, Vrio, Porter e muitas outras ferramentas de análise que existem por aí. Mas mesmo que você faça um uso muito bom dessas ferramentas e você consiga ter um planejamento estratégico assertivo, como que você executa isso no dia a dia? Como que você executa isso da melhor maneira? Por que essa pergunta é tão importante a gente responder? Porque nessa execução de dia a dia existem dois erros que são muito comuns. Definir resultados a serem atingidos e esquecê-los é um deles. É o efeito set and forget, que a gente chama. Ou seja, você definiu, você setou, e você esqueceu desses objetivos e desses resultados ao longo do ano. Ou seja, você parou de comentar, você parou de colocar em pauta, e aquilo fica de lado e os resultados simplesmente não acontecem, não vêm. E um outro erro muito comum também é desconsiderar que são as pessoas que trazem os resultados. Então, a maioria aí da prática de metas em empresas tradicionais desconsideram que são as pessoas que vão agir dentro daquilo ali. Então, elas acabam não participando da definição, elas não acabam participando da discussão que envolve a definição. Então, elas não se sentem conectadas. E no dia a dia, como não existe um trabalho rotineiro, existe ali, na verdade, o set and forget, não o trabalho rotineiro, elas não se sentem conectadas e aí as pessoas acabam não se envolvendo. Tá? Então, esses dois erros muito comuns acontecem e inviabilizam a execução da estratégia no dia a dia. E o OKR, é claro, tem a ver com isso. Naquele primeiro ponto, no nosso primeiro erro, set and forget, ele tem a ver com isso devido à sua cadência. De tempos em tempos, o time que pratica o OKR se reúne para revisar os objetivos, resultados chaves e seu atingimento. Se a gente está progredindo, se não está, por que não estamos progredindo, o que vamos fazer de diferente. Então, o tempo inteiro a gente faz uma pequena revisão, uma parada para reavaliação se a gente está no caminho certo ou não, se nós estamos conseguindo progredir ou não. Só que o meu segundo ponto, talvez até agora no treinamento, não tenha ficado muito claro como que se resolve. E para conseguir responder essa pergunta, eu vou trazer uma referência. Um material complementar ao nosso treinamento que eu gostaria de indicar, que é um livro Motivação 3.0, do autor Daniel Pink. E de maneira bem resumida, ele traz para a gente que existem 3 pilares para uma pessoa se sentir motivada dentro de um contexto organizacional: autonomia, excelência e propósito. Beleza? Talvez você já tenha uma preconcepção do que são essas coisas, mas eu gostaria de colocar você na mesma página que todo mundo, na mesma página que a minha, para que a gente consiga ter um bom prosseguimento do treinamento. Autonomia. Deixa eu esclarecer para você o que é isso. A necessidade de estar no comando de nossas vidas. Isso, pessoal, tornou-se muito importante ao longo do tempo. Se a gente pega as primeiras revoluções industriais, onde o modelo ele era muito mais focado na produção e não nas pessoas, no maquinário e não nas pessoas, na linha de produção em si, o colaborador ele é tão alienado ao ponto dele não saber o que é produzido no final da linha, ou ele não entender como que o seu trabalho se conecta com o trabalho dos seus colegas e como que isso produz valor. Então, ele não tinha autonomia, ele era restrito a uma única função, a um único trabalho, o qual ele nem sabia a contribuição que fazia. A partir da evolução do mundo, das sociedades, onde a gente vai passando por essas revoluções industriais, a gente tem uma mudança de mentalidade que faz com que o trabalhador hoje saia da empresa se ele não tem a autonomia dele respeitada. Existe até uma frase que fica muito famosa no mundo dos negócios, que é: contrate pessoas boas para elas dizerem o que a gente tem que fazer. E não o contrário. Não contrate pessoas boas para dizer a elas o que deve ser feito. Deixa que elas digam. Beleza? Então, a autonomia é bastante importante para ser preservada e o autor coloca como sendo um dos pilares da motivação do colaborador. Tá? Para que a gente coloque ele no centro, isso precisa estar ali. Excelência é o desejo de melhorarmos cada vez mais naquilo que fazemos. Independentemente da função da empresa, do setor,
todo e qualquer colaborador tenha vontade de trazer melhores resultados, de melhorar o seu próprio desempenho para ser reconhecido ou para ele mesmo se valorizar mais. Beleza? Então, é um fator de motivação bastante importante. E, por fim, propósito, que assim como a autonomia, também é muito importante nos dias de hoje e faz com que as pessoas saiam das empresas. Autonomia, então, é trabalhar com vistas a um objetivo maior que o próprio trabalho. Então, se você, na sua organização, não tem um propósito claro e bem comunicado, o seu colaborador não consegue nem tentar conectar o propósito individual dele com o propósito da empresa, estabelecendo assim mais conexão. Não é só um trabalho, ele trabalha com vistas a algo maior que isso. E esse, portanto, é um fator de motivação bastante importante. E o OKR, pessoal, tem a ver com isso, é claro. E eu gostaria de esclarecer ponto a ponto de cada um desses 3 pilares do porquê que tem a ver. Dentro do sistema OKR, desse sistema de metas OKR, ele consegue promover autonomia porque ele prega um fluxo bidirecional de decisões. Então, ao mesmo tempo que as coisas são decididas de cima para baixo, top-down dentro do sistema, coisas também são decididas de baixo para cima, bottom-up dentro do sistema. Então, ao mesmo tempo que a estratégia da organização é disseminada de cima para baixo, a gente tem inovação e também estratégia sendo disseminada de baixo para cima. E isso promove a autonomia. Os times conseguem definir os seus objetivos e resultados-chave também. Conseguem determinar o seu próprio modelo de trabalho. Beleza? Excelência. A cada final de ciclo OKR, a gente tem uma revisão em cima daquilo que foi feito. Existe uma reflexão sobre a experiência para gerar, então, aprendizado e esse aprendizado ser aplicado no próximo ciclo, melhorando os nossos resultados. Então, a excelência. Os times trabalham com vistas à excelência. Beleza? Propósito. Como que o OKR se conecta com o propósito? Lembra que eu comentei sobre missão, visão, sobre valores? E eu comentei que o OKR não deva ser colocado numa caixinha. Ele tem a ver com vários outros elementos da organização. E é claro que com a missão, visão e os nossos valores bem fortalecidos, bem solidificados, o OKR entra para contribuir com isso tudo, fazendo com que o propósito da organização, o alinhamento da organização por esse propósito, seja muito mais forte. Então, dentro de um sistema OKR, dentro de uma organização que pratica OKR, é muito mais simples, muito mais fácil do colaborador olhar o propósito da empresa, que vai estar bem definido e claro, e conseguir se conectar, fazendo com que o seu individual se conecte com aquilo que a organização prega. Tá? A gente vai ver que existem diversas formas para a gente conseguir fazer com que os OKRs sejam mais estratégicos, eles traduzam mais o propósito da organização para que então o colaborador se conecte mais. Embora isso não seja a pauta da aula de agora, é importante eu te dizer que o OKR tem influência nesses 3 pontos e que por isso ele resolve aquele tópico que a gente colocou nos erros comuns lá. As pessoas, elas são colocadas no centro. São elas que fazem acontecer. E por isso que o OKR tem essa pegada muito a ver com motivação também. Beleza? Pessoal, a aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o feedback e as suas dúvidas aqui no comentário dentro da plataforma. Até a próxima. Tchau, tchau.